Então, como eu disse, essa é uma realização desse grupo de educação física Waldorf, que olha para questões da educação física, que olha para questões do movimento nas escolas Waldorf, né? E temos o apoio da Federação das Escolas Waldorf. E quando a gente começou a organizar esse encontro, surgiram algumas perguntas que a gente tinha e que a gente vê que vive em relação a esse tema, né? Então, quando e como o circo chegou às escolas Waldorf aqui no Brasil, né? O circo na Europa, na Alemanha, é bem forte em muitas escolas. Aqui no Brasil ainda são trabalhos pontuais, mas tem bastante trabalho com circo já. E a gente queria, então, nesse primeiro momento, olhar para essa chegada desse movimento nas escolas Waldorf, através de quem, quando que foi. Então, esse vai ser o nosso primeiro tema a ser discutido. E para isso, eu vou chamar o Gustav, que preparou aqui uma fala um pouquinho para a gente. Boa noite todo mundo. Saudade de quem eu conheço, vontade de conhecer quem ainda não conheço. E como a Carol falou, então, esse grupo dá uma organizada, dá uma olhada, propõe algumas coisas e a gente, né, tá ajudando e se ajudando também, né? Um breve histórico meu, assim, para falar, eu sou ex-aluno Waldorf, jardim na Melo Alves, ainda era Melo Alves, depois fui para uma escola tradicional, fiquei meio ano lá, e aí minha mãe falava que eu voltava chorando para casa, ela falou, não, ele saiu de um jardim Waldorf, então tem que procurar uma escola Waldorf. Aí eu fui para o Colégio Micael, fiquei lá até o nono, que não tinha ensino médio, saí, e quando a turma de baixo foi abrir o ensino médio, o nono ia para o 10º, a minha turma falou, peraí, né, já que vocês vão abrir o 10º, abre o 11º, a gente volta. Então eu voltei. Aí terminei o 12, saí, fiz a faculdade, voltei de novo para dar aula, fiquei 11 anos dando aula no Colégio Micael e agora eu estou aqui na Itiara. Já esse é meu 8º ano completando aqui na Itiara. Então, essa é a minha rápida passagem aí pela pedagogia Waldorf. Eu nunca fiz circo, eu nunca liderei o circo, porque sempre onde eu trabalhei, no Colégio Micael e aqui na Itiara, tinha alguém, né, que estava cuidando do circo. Aqui é o Gui, ele não pôde vir, porque ele dá aula justamente de circo nesse horário, né, pediu desculpas, mas depois eu passo para ele, ele tem interesse. Vamos ver se a gente consegue fazer outros, e aí futuramente também ele consegue participar, e outras pessoas que não estão. E no Colégio Micael foi a Carol, justamente, que fazia circo, quando a gente estava lá, e depois também, assim, outras pessoas, e agora eu já nem lembro mais, não sei se a Lid ficou, e antes da Carol também, era um grupo, né? Aqui também é assim, é o Gui, mas tem toda uma parte musical, então eu imagino que vocês também, na escola de vocês, tenham um grupo grande que cuida disso. Mas a gente estava pensando de como que foi esse histórico, né? Como que surgiu isso? Quem teve a primeira ideia de levar circo para a escola, né? E aí a gente chegou até a Carla Neves, que ela é professora de classe lá na Steiner. Me corrijam aí se eu estiver errado, mas a trajetória dela. E era essa a lenda, né? A Carla Neves é que fez o primeiro circo, né? Com a classe dela. E aí a gente foi falar com a Carla Neves, acho que foi a Carol, né, Carol, que falou com a Carla. Isso. Aí eu fui perguntar para a Carla, como é que surgiu, né, esse movimento do circo na Steiner, né? Aí ela falou, não, na verdade, eu trouxe esse movimento lá da Itiara, de Botucatu. Aí eu falei, bom, então vamos jogar de novo para o Gustav a questão para ele pesquisar lá. Eu sabia, né, que o Gustav só estava lá há 8, 9 anos, então jogamos a pergunta de volta para a Itiara. Como é que chegou lá, quem é que levou, tal?
Aí aqui eu fui, lógico, nos mais antigos aqui da escola, né? Então eu falei com a Mariane Reisewitz, professora de classe, com o Silvio Vieira, que está aqui também há um tempão, e com a Beatriz Fetz, né? E aí a Mariane falou também, o Silvio falou e a Bia falou, fui eu, né? Eles falaram, foi a Bia. E a Bia falou, na verdade, assim, fui eu que trouxe aqui para Itiara, porque na verdade, quem trouxe essa ideia para mim foi a Gisela. E a Gisela, ela estava vindo do Colégio Micael, né? Com essa ideia do circo, de fazer. Então eu falei, tudo bem, então eu vou atrás da Gisela, porque a Gisela deu aula para gente, né, Carol? Acho que de aquarela, para mim, não sei também se para Carol também, mas ela estava recente lá no Colégio Micael. E aqui, quando eu cheguei aqui, eu fui tutor da turma, acho que da segunda turma dela, que ela estava entregando uma turma, e aí eu peguei essa turma dela, falei, pode deixar que eu falo com ela. Falei com a Gisela, aí a Gisela falou, na verdade, assim, quando eu cheguei no Colégio Micael, já tinha essa cultura no Colégio Micael de fazer o circo. Seria bom você ver com alguém que é mais antigo no Colégio Micael, né? Talvez com a Luísa Lameirão. Aí tudo volta para a Luísa Lameirão, né? Todos os caminhos confluem na Luísa Lameirão. Falei, pode deixar, então, que Luísa Lameirão também falo com ela. Aí eu falei com a Luísa Lameirão. E a Luísa falou, então, tem uma coisa muito legal, que a Renate tinha um filho na minha turma, né? Ela foi professora de classe, a Luísa, lá no Colégio Micael. E aí, a Renate me apoiou com a ideia de fazer o circo. Isso a gente já voltou assim na década de 80, porque a Bia fez no final da década de 90 aqui, mas voltando mais na década de 80, a gente já está mais ou menos. E aí ela falou que a Renate tinha apoiado ela. Aí eu falei, que legal, então veio da Renate essa ideia. Ela falou, não, a ideia era minha, mas ainda não tinha essa cultura, porque não se fazia isso, então os professores não me apoiaram. Mas a Renate, ela estava vindo da Alemanha, ela veio da Alemanha, ela estudou na escola de Stuttgart, e lá eles faziam o circo no contraturno, à tarde. Então ela me apoiou e me ajudou a fazer. E aí eu falei, tá, então, mas a ideia foi sua, mas então de onde veio essa ideia? Ela falou, da minha família, os primos, os irmãos, a gente brincava de circo, e isso era natural para a gente. Então, aí eu acho que a gente chega num começo desse histórico, porque eu acho que veio dela, mas a gente descobriu que isso é uma corrente, porque eu também, nesse meio tempo falei com a Riva, que era uma professora bem antiga no Colégio Micael, e ela já tinha sido professora de classe na Steiner. E ela falou, eu trouxe essa ideia da Steiner, porque lá na Steiner os pais faziam um circo, e no bazar, em alguma festa, assim, festa semestral, ela não soube lembrar muito bem, imagino que no bazar, os pais apresentavam, e eles preparavam um circo para apresentar para todas as crianças. E quando ela foi para o Colégio Micael, ela levou essa ideia do circo dos pais. E a Riva, ela pegou a turma que foi da Luísa Lameirão. Então aí a gente tem um encontro de duas correntes que talvez esse seja o mais longe que eu consegui descobrir. E aí a Renate talvez poderia falar um pouco, então em algum momento também a gente poderia tentar resgatar esse histórico. E aí a Eu proposta, não conversei com sei a qual... Renate, né, Gus? Eu cheguei a conversar com a Renate e ela falou, né, que voltou da Alemanha em 1987 e que foi essa época em que e aí ela, né, trouxe essa experiência que ela teve da Alemanha. Então acho que ali juntou, né, como todos os impulsos, né, que são vivos, que são bons, né, para os jovens, eles nascem, né, de várias vontades. Acho que essas sementinhas são colocadas em vários lugares, né? E acho que aí culminou nessas três pessoas ali no Colégio Micael de ter esse movimento, né? A gente não conseguiu um contato com pais, né, antigos da Rudolf Steiner para ter mais dessas informações desse circo de pais.
talvez a gente possa continuar buscando, né? Você falando, né? Realmente, eles têm um grupo, não tem? A Steiner não tem um grupo forte de ex-alunos, eles Sim. têm, né? Isso acho que é fácil fazer uma pergunta lá e obter talvez essa resposta. E mas isso também é só para a gente começar um assunto e ver assim um histórico para a gente também ter um princípio, um norte, alguma coisa assim, né? Uhum. Sim, eu também busquei entrar em contato com os jurássicos, que a gente chama, que são aqueles professores lá das antigas, né? O Marcos está aqui, Marco está aqui, que é um deles. Não, Marco. A Bia, que está hoje em Florianópolis. Procurei algumas pessoas, né? E foi interessante, porque o Marco trouxe para mim, né, que no grupo de movimento, lá por volta de 2004, é isso, Marco? Que foi a época que ele entrou no grupo de movimento. O grupo de movimento, para quem não sabe, era um grupo de professores de educação física, euritmistas, às vezes tinha alguns professores de música, que olhavam para o currículo de movimento da escola, né? A grande maioria era professor de educação física, né? E foi esse primeiro estudo de como seria a educação física Waldorf, né? Das escolas Waldorf. Esse grupo se encontrava mensalmente e estudava e praticava ginástica Bottom e outras coisas e fazia essa troca do currículo, né? Então, o Marco conta que, pode até contar depois, Marco, que foi através do grupo que ele também levou o circo para a escola. Eu falei com a Bia também, a Bia foi professora do Colégio Micael, e ela não fazia no Colégio Micael, mas quando ela chegou em Florianópolis, 1996, o Mauro já fazia algumas atividades de circo lá. Então, aí um pouquinho depois do que a Renate trouxe, né? E em Ribeirão, o Aires também, por volta de 1999, começou algumas atividades de circo, né? Eu acho que a gente pode continuar essa conversa trazendo mais informações, aqueles que têm informações de como chegou na sua escola, quando é que foi, para a gente enriquecer esse histórico. E antes de passar a palavra para quem quiser colaborar aqui, eu gostaria de dizer que esse encontro foi um impulso do grupo de educação física, mas com certeza o circo é trabalhado por outros profissionais também nas escolas, né? E foram convidados outros profissionais, professores de classes, de teatro, de música, então pode ser que outras pessoas estejam aqui também para enriquecer esse diálogo, e acho que a gente pode se apresentar e contar um pouco do que tem aí de viver desse histórico do circo nas escolas Waldorfs. Roberta, pode falar. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Roberta, eu sou professora das artes circenses do 6º ano. Tenho como parceira a Gabriela, que inclusive está aqui, que trabalha comigo. A gente faz uma parceria, né, Educação Física, Ginástica Boltmer e o circo. E faço um trabalho das artes do movimento também, do 7º ao 12º, trabalho com os teatros e as danças também, assim, coreografias necessárias, né, enfim. Eu fiz né, Gustavo? Que falou há pouco? Gustavo. Eu fiz uma pesquisa há pouco tempo também, tentando chegar nessas raízes, porque isso me interessa muito, né? Como que o circo chegou aqui? Por que o circo no 6º ano? Isso foi o que me motivou. Por que o circo no 6º ano? De onde vem essa história, né? E qual a necessidade do circo nesse 6º ano? O que muda na criança?
que o Steiner um dia falou em uma das palestras dele. Ele fala uma frase assim, que ele fala: seria muito bom que o aluno do 6º ano vivenciasse as artes do circo. Ponto. Ele fala isso. E aí as pessoas, eu imagino que na Alemanha, por volta de, se não me engano, por volta de 76, eles instituíram o circo como matéria curricular na escola, na Alemanha. Não sei se é 72 ou 76, mas é alguma coisa por volta desse ano. E aí, assim, pelo que eu vi, eu não tinha essa informação do Bus, assim, mas eu sabia de Botucatu. Para mim, eu imaginava que tinha vindo principalmente de lá, mas eu imagino que tenha, como se fosse assim, teve uma invasão, assim, porque as coisas acontecem assim, a gente sabe, né? Um pensa aqui, o outro pensa ali, mais ou menos, a gente está numa sintonia, ainda mais falando de escola Waldorf, né? Então, imagino que o circo foi infiltrando aqui no Brasil. E aí, de uma escola, um escutava falar, falava, aqui funciona, e aí trouxe, e foi de uma escola para outra e a coisa se propagou, né? E aí o circo realmente, assim, foi instituído como curricular, não sei quando aqui no Brasil, mas a partir dessa experiência da Alemanha que deu certo. Assim como o teatro também acontece isso no teatro, né? O Steiner não fala que tem que ter teatro no currículo, ele não fala que tem que ter o teatro no 8º nem no 12º, mas as experiências foram dando certo e isso foi se instituindo, né? O circo, eu penso que foi da mesma maneira. E assim, por enquanto era isso que eu queria contribuir, assim, né? Do que eu sei dessa vinda do circo aqui. Mas, sobretudo, esse circo para o 6º ano, assim, por que o circo no 6º ano? Por que as artes circenses no 6º ano? Isso que realmente assim, é o que mais me interessa. Posso contribuir um pouquinho, Carol? Opa, por favor. Bem, boa noite a todos. Sou o Marco, sou professor da Francisco de Assis, há 18 anos lá. Tenho feito, aí quando a Carol me falou, aí me deu um toque sobre as artes circenses, para a gente estudar um pouquinho o que acontece, né? O porquê de tudo isso e como se originou. Achei muito interessante e achei que é muito bacana, principalmente para quem está chegando, né? Para traçar um caminho, né? E da mesma forma que eu tracei. Em 2003, quando eu entrei na Francisco, eu comecei a buscar o currículo. E no currículo realmente tinha arte circense no 6º ano. E eu fui justamente levar para esse grupo, né? Grupo de movimento na Stein. Falei, poxa, o que eu vou dar para essas crianças, né? Em que momento que elas estão para mim poder fazer algumas coisas? Aí tive trocas com a Astrid, com outros professores, algumas coisinhas que eles começavam a fazer dentro das condições que cada escola tinha, né? Muitos não tinham condições de fazer alguma coisa voltada à arte circense, mas aí todo mundo chegou ao consenso. Bom, uma pirâmide, uma cambalhota, um salto, a gente consegue. Faz parte do solo. Você não consegue fazer os aéreos, né? Por exemplo. Então, aí começou cada um traçar o que tinha e dentro das condições que você tinha na sua escola, né? Aí, pensando bem o que a Roberta estava falando, por que no 6º ano? Aí a gente pensa, né? Seria o segundo Rubicão, o 6º ano, né? Se você pegar pela ginástica Boltzmann, é o leve e o pesado, ele precisa estar nesses dois âmbitos, né? Do leve e do pesado, e ele também teria que estar no circo, no solo e no aéreo, procurando algumas coisas para manter o equilíbrio de tudo isso. É isso que eu sempre pensei do 6º ano. Por que dar? Por que o leve e o pesado? Por que a arte circense? É justamente isso. O jovem está no momento de tentar se equilibrar em alguma situação, aterrar ou
está fora disso, porque muitos estão fora. E aí nós conseguimos fazer isso. Eu, por sorte, consegui uma lira, amarrei lá no teto da escola, amarrei um tecido, isso em 2003, 2004, amarrei e comecei a fazer experiências. Que experiência? Como subir no tecido, como dar uma cambalhota na lira, e as crianças adoravam, né? Porque eles estavam fora, o momento deles, né? Então, isso tinha um efeito maravilhoso na escola. Não só para o sexto ano, como para outras séries. Tinham alunos que queriam fazer circo, trazer circo. Então, especificamente, eu passava algumas atividades para o sexto ano, que eram os aéreos, depois solo, a gente enquadrou que era as pirâmides, nós fazíamos as pirâmides sempre, todo ano, e isso servia para as festas semestrais. Então, a educação física apresentava o sexto ano específico, além da marcha romana, apresentava algumas atividades das artes circenses. Então, eles faziam cambalhotas duplas, juntos, fazia saltos dentro do bambolê, tudo coisas assim que a gente ia inventando dentro de uma arte circense, né? Isso foi o caminho que eu tracei até 2006, mais ou menos. Aí foi quando teve um impulso, eu conheci uma menina que trabalhava com circo, então, através de mim, ela entrou na escola e fez extracurricular. Aí convidou. Aí, inclusive, houve uma discussão lá, nós entramos num grupo falando assim, ó, todo mundo pode participar? Nem todo mundo. Ah, mas os pequenos? Não, nem todo mundo. A não ser que são atividades diferentes para cada criança. Então, ela começou a fazer um trabalho e ficou lá na escola durante, acho que mais ou menos uns 8 anos, fazendo extracurricular. Mas o sexto ano, ainda eu continuava trabalhando com eles. Então, eu trabalhava especificamente algumas coisas, e ela trabalhava aéreos, algumas outras coisas com sétimo, oitavo, nono, que não tinha. Então, foi trabalhando com eles a arte circense mais para frente, porque nós percebíamos que eles queriam isso, muitos queriam isso, né? E isso mais ou menos foi a história que aconteceu na Francisco. Hoje elas não estão mais lá, quem está lá é o meu companheiro Luiz, que já é um profissional do circo. Então ele entrou e a gente divide, e eu passei para ele o sexto ano, falei, tó, esse pepino é para você agora é você que descasca, eu vou, pulo, fico com o sétimo, e ele passa essas práticas com ele. É isso que eu tinha talvez para contribuir, talvez a gente possa discutir um pouco mais para frente, mas é o que eu tenho para contribuir com vocês. Câmbio. Carol, eu posso dar uma contribuiçãozinha? Claro, todas são bem-vindas, Úrsula. Depois de você fica o Simão, está com a mão levantada. Vai lá. Então, gente, eu trabalho, né, eu coloquei aí, eu trabalho na Paineira há 7 anos. Eu sou da formação, eu sou da Escola Nacional de Circo do Rio de Janeiro, né, formada há 25 anos lá. E aquela história, né, a gente é mãe da escola, fui mãe da Paineira, né, e aí, quando descobriram que eu era de circo, porque, na verdade, na nossa escola chegou através de uma professora de classe que tinha visto um trabalho lá na Pollen, em Belo Horizonte, né? E aí ela voltou tão encantada de lá. E aí, como eu era mãe do jardim de infância, estava entrando na escola, ela me convidou. E era um trabalho do qual eu já fazia, fora da escola Waldorf. Nessa época, eu ia começar uma formação na pedagogia Waldorf, no Rio, mas como não conseguimos condições lá, eu fui morar em Juiz de Fora, entrei na Paineira, assim, né? Começando o biográfico, sou formada também no biográfico, e tendo que adaptar, né? Fazendo uma formação antroposófica à base da leitura, para que depois eu pudesse fiz a pedagogia Waldorf e tudo mais. E comecei a fazer os paralelos, né? Assim, o porquê do circo do sexto ano.
E aí, lendo sobre a alma da consciência, lendo sobre a condição física, né, do jovenzinho de 12 anos, que é no caso meu filho, tá? Eu estou vivenciando isso aqui em casa. A contribuição que eu tenho a dar é que, assim, tem muita coisa, né? Esse jovem que vem do 5º ano e ele tem ali os jogos gregos, né? Esse corpo que ele começa a se formar, esse corpo que está em contato com o belo, e um corpo que está cheio de transformações, né? Um corpo que está indo de encontro ao mundo. O pé está grande, né? As extremidades estão grandes, está ficando um corpo muito pesado e ele precisa se colocar no mundo, né? Então, eu comecei a fazer esses paralelos de estudo e de como o circo era assim o alimento para esse jovem que está passando por essa puberdade, né? Muita transformação, né? E esse corpo precisa estar se moldando para entregar ao mundo. E ele, paralelo a isso, ele tem o Império Romano, do qual ele se encontra, né? Na parte histórica. Então ele tem Roma, ele tem o picadeiro, né? Ele tem a Idade Média, um jovem que ele está se escondendo no escuro, ele tem a luz e a sombra, né? Ele tem, enfim, esse jovem que se fecha. E o circo, ele traz uma relação com o brincar ainda, né? A criança, ela está saindo da fase do brincar, ela está entrando na puberdade, então ela não sabe aonde ela está socialmente, né? Eu brinco ou eu vivo socialmente, né? Então, na verdade, eu acho que o circo é um grande alimento para mexer com esse corpinho, para mexer com essa postura, né? Que assim, a criança pequena, ela se joga e ela faz a cambalhota. A criança do 6º ano, cheia dos seus medos, né? Cheia dos seus enfrentamentos, precisando ter a coragem de entrar no mundo, e não é só a coragem de fazer o circo, mas a coragem que permeia, né, toda essa fase, ela ganha essa força, né? Ela ganha esse desenvolvimento, né? Então, é através do equilíbrio, é através da altura do aéreo, né? O equilíbrio da perna de pau, né? E mais do que tudo, a organicidade que faz esse movimento, né? Porque precisa de uma ordem. Então, entra aí, né, a lei Roma, né? Então, como é perfeito esse casamento do 6º ano, né? Ele pode, eu até luto muito por isso dentro da nossa escola, assim. Inclusive, os jovens falam, por que não o circo no 7º, no 8º, no 9º, no 10º, né? E eu vejo que em outras escolas continua, né? Conheço o trabalho da Tiara, né? Conheci o Gustavo, assim, de passagem, eu estava lá na arte 10, lá com a minha turma também, lá do ensino médio, e os meninos ficam, por que só no 6º? Né? Mas o 6º é esse grande alimento, né? Vem de encontro com esse movimento interno do jovem, né? Que o Steiner coloca tão maravilhosamente dentro do currículo, e o circo vem para trazer a graça, a beleza, o lúdico, né? A criatividade. O que eu faço com esse corpão todo desengonçado, né? Eu também o uso na criatividade. Então, essa é a minha contribuição aí para falar um pouquinho sobre o porquê desse circo aí do 6º ano. Gratidão, Úrsula. Simon? Muito bem, Úrsula. Gratidão, Úrsula. Muito legal seu relato. Então, eu estou aqui junto à minha esposa, Carla. Nós assumimos aqui a atividade de movimento no ano 2016. E quando, na época, a Escola Val do Recife se expandia para um terreno rural, a partir do Fundamental 2. Então, a gente iniciou esse trabalho com o circo. A grande questão, assim, por que o circo nesse momento, né? Foi um estudo que a gente teve a oportunidade de desenvolver na época com Katia Galdi, com Peter Bickert e com Peter Gutenhofer. Acho que tem, para além de todos esses elementos que os colegas têm trazido, né, que faz todo sentido, acho que
por lo menos ficou muito forte para mim, e a cada ano que eu venho trabalhando percebo isso, esse momento do segundo Rubicão, como se conecta também com esse desprendimento, né, do coração etérico, desse momento antropológico, e o que ele representa fisiologicamente no corpo, né? Sobretudo o grau de maturidade que é desenvolvido a nível da caixa torácica, né? Inclusive que vai interferir nos próprios processos de respiração, inclusive nos próprios processos do ritmo do próprio coração, né? Me marcou muito. Eu assim tenho um pouco a compartilhar da minha biografia nesse sentido, porque foi nessa época, exatamente, quando eu estava de 11 a 12 anos, que eu fazia balé. Tinha bolsa no conservatório, eu fazia balé clássico com um ritmo muito intenso. Eu treinava todo dia, 3 horas por dia. Saía da escola para o balé, era isso minha vida. E na época fui diagnosticado, eu sou chileno, lá em espanhol o diagnóstico chama de sopro al coração, que no fundo não é outra coisa que uma arritmia, uma leve arritmia cardíaca. Eu fui impedido de treinar por conta desse processo, e toma exame, e para aí para lá. Então, que coisa interessante, né? Porque quando a gente vai estudar a fisiologia, né, e o fundamento antroposófico, né, como esse processo anímico faz parte desse processo, né? E uma coisa bem normal. Doutores mais experientes entendem isso como uma coisa normal da época, que tem a ver com essa nova calibração de todos esses processos que estão nesse hemisfério, né? E desde essa perspectiva assim, anímica, né, falando desde o alimento anímico que a atividade pode trazer, que é onde eu quero chegar, talvez, é que realmente essa lida com o medo, com o elemento do medo, o sexto ano é um ambiente muito propício para isso. Aí todo esse conteúdo de história que vem junto, né, pega também muito nesse lugar. Então, é uma coisa que eu tenho percebido assim muito intensamente, né? E nesse sentido, a gente tomou a decisão de começar a trabalhar o aéreo, introduzir o aéreo a partir do sexto ano. Nem fosse alguma coisinha pequena, mas eles vivenciarem esse medo assim cru. E inclusive os professores de classe da nossa escola fazem junto com os alunos. Então, todo mundo entra na mesma, vivencia essa sensação de que por muito que esteja o colchonete embaixo, por muito que esteja o professor do lado, essa relação crua com o instinto, né, se faz muito evidente. E realmente assim, eu percebo como eles desabrocham. Eles vão para um sétimo ano assim com um sentimento assim de conquista muito grande. Então como o colega falou, a questão do peso e do leve, né? Por um lado tem esse lugar, acho que no caso da acrobacia aérea, realmente eles vivenciam o peso, quando subem um trapézio, quando subem um tecido. É ali que eles percebem de uma forma muito crua o que é a lida do peso. E junto com isso, também na acrobacia de solo, a gente vem descobrindo a leveza, como assim eles se apoderando de todo o processo de fundamentação de movimento, eles vão descobrindo que precisam menos esforço para realizar uma determinada sequência acrobática, uma determinada maniobra, digamos assim, né? Outro elemento também que é interessante, que a gente começou a trabalhar, vem trabalhando agora no sexto ano, mais recentemente, né, de uns anos para cá, é a questão da manipulação, que eu acho que ali também traz um elemento muito bom para esse contraponto do nível de exigência física da acrobacia de solo e da acrobacia aérea, com um elemento que lida numa outra
hemisfério com outro tipo de formas, né? Que é o malabares, é o swing, é o staff, o diablo. Esses brinquedos permitem assim já estar em uma outra possibilidade de lida com o movimento e com elementos como simetria, como ritmo, que também vão ser trabalhados no corpo, só que agora, de fato, no espaço. Eles é o elemento o que faz a forma, né? O que gera a forma. Eles simplesmente dão um impulso. Então, uma experiência que tem sido bastante interessante, né? Fala um pouquinho de como a gente avançou no currículo. Então, boa noite, gente. Eu vou trazer assim um complemento, né, das falas que já vieram para a gente não ficar repetindo, mas eu assim me sinto contemplada por todas as falas que já tiveram. Tenho as mesmas sensações e a mesma percepção dos colegas que falaram, além de Simone. E aí o que a gente tem percebido também na escola turmalina é que assim, a partir do 6º ano, a criança começa a ter a sentir uma pressão assim da força da gravidade no seu corpo astral, no sentido desse desenvolvimento, né, desse segundo Rubicão e dessas forças astrais que estão movendo ela. E ela começa a trazer eu não estou achando uma palavra melhor, mas uma certa má vontade, preguiça, um peso assim sabe, de acordo com as propostas que vêm de fora, né, dos professores, principalmente, dos educadores, enfim, do entorno dela, de ações no mundo. Ela começa a precisar lidar com esse peso de gravidade. E aí a gente percebeu que o circo tem conseguido tirá-las um pouco disso, né, através de entusiasmo delas perceberem que elas podem colocar essa vontade para fora, de forma bela, de forma lúdica, né? De forma social, porque aí o grupo se une, se ajuda, se apoia, né? A gente trabalha muito com mão a mão também, que é uma modalidade bem interessante para trabalhar com grupo, com duplas, né? Na acrobacia de solo. E essa coisa de um ajudar o outro, um trabalhar com o peso do outro, né? Um proteger o outro para não se machucar, um entusiasmar o outro quando consegue, né? Os grupos trocarem, né? Criarem movimentos em cima do que o professor propõe. Isso também tem contribuído para esse social, também contribui, além de qualquer modalidade, né? Porque o próprio aéreo, eles se protegem também, se cuidam. Então, tem esse aspecto social, esse aspecto de trabalhar à vontade. E aí, como a nossa escola, como o Simão falou, ela começou do 6º ano, em 2016, ela não começou de um 1º ano, nem de um jardim, ela começou do 6º, porque ela já era uma extensão da Waldorf Recife, que ia até o 5º, né? Na época. E aí, a gente começou com o 6º e 7º ano esse trabalho, eram 2 turmas juntas, porque eram poucos alunos, então a gente juntava essas 2 turmas para fazer esse trabalho. E ao final do ano, o colegiado, junto com o nosso tutor, a gente pôde perceber principalmente esse aspecto da vontade. Como eles chegaram na escola de uma forma pesada, justamente nesse processo, nesse momento, né, da faixa etária da antropologia, e como o circo ajudou a que isso fosse rapidamente transformado, essas forças, né, de peso para uma vontade, um entusiasmo muito forte. Essas 2 turmas foram bem pioneiras, assim, e ficaram sendo como uma referência, porque elas realmente desenvolveram um trabalho no circo de um nível muito considerável, assim, muito belo. E aí a gente não conseguiu mesmo parar, né? E aí a gente seguiu com eles até o ensino médio, tem o circo na escola até hoje, né? E as outras turmas têm esses alunos até hoje como referência. Então, todos ficam vibrando quando chegam no 5º ano, sabendo que vão logo, logo poder entrar, né, na esfera do circo. E eles têm esses mais velhos desde 2016 como referência. E aí a gente começou, eu e Simon, a desenvolver um estudo do que seria
de movimento e de qualidades do circo é ideal para cada idade, né? Então, a gente percebeu, por exemplo, que no 7º ano, a partir do 7º, a gente começou a trabalhar saltos, porque é uma idade que eles têm um estirão muito forte no corpo, né? E que precisam desses impulsos do salto para conseguir lidar com essas forças que os membros estão carregando. Isso aí foram muitas trocas com tutores, com professores de educação física, Waldorf, enfim, para chegar nisso. E a gente percebeu também que o CLAU foi uma qualidade que entrou, por exemplo, importante para o ensino médio. Um jovem que está construindo o seu eu, né? Começa essa construção do eu, e ele precisa... e essa arte do CLAU faz com que ele consiga perceber quem é o seu próprio palhaço. Porque, diferente de interpretar do ator que interpreta no teatro, qualquer personagem que chegue para ele, o CLAU é diferente, ele precisa se descobrir, né? Descobrir o seu próprio palhaço. Ele não vai imitar, ele vai se descobrir, revelar. E aí ele começa a brincar com ele mesmo, com os defeitos dele. E isso traz uma leveza também para o jovem que começa a se exigir, né? E chega nesse lugar também. Então, essas descobertas foram bem interessantes e a gente ainda está aprofundando nesse estudo. A gente trabalhou também pirofagia no 8º ano. Trabalha, Eles trabalham ainda, né? Que é essa questão dos malabares com o fogo. Eles o elemento ensinar ele a fazer todo o processo de capacitação, como lidar, as precauções, com a manipulação do fogo. Também tem, eles gostam muito, gente. Eles adoram, se acham. Assim, e isso, acho que temos focado muito na escola, né, em olhar para o currículo de ginástica, né, como ele é apresentado de uma perspectiva talvez mais uma abordagem esportiva, como uma modalidade esportiva, e tentar transformar esse currículo de ginástica em uma dimensão artística. Então acho que o circo ele consegue trazer esses elementos assim de um modo arquetípico e com muita qualidade, né? A gente viaja pela biografia, pela cultura do mundo através do circo, né? Vai para a Ásia, vai para a África, vai para a Grécia, vai para Roma, vai para vários lugares. Então sempre é um ótimo parceiro também do conteúdo de história e de geografia. E assim, o último, acho que o grande gol para concluir, desculpa. Oi? Não, pode concluir. Só para concluir, acho que foi uma grande revelação para nós foi trabalhar com as turmas do ensino médio no último processo, né, o trapézio de voo, né, que é essa realmente quem já esteve, né, em cima da banquilha do trapézio de voo sabe quanto demanda assim de força de vontade e de por mais segurança que você sabe que tem ali, tem cadeirinha, tem dois cabos conectados, tem a rede embaixo, mas, gente, nessa hora, o instinto vem hacia a flor da pele, e esse dominar o instinto, que é tão precioso no ensino médio, acho que o vértigo, a sensação de vértigo é um ótimo parceiro. Isso que a gente tem para contribuir. Tem só uma contribuiçãozinha para fechar minha fala, e nós fizemos uma viagem lá para Stuttgart com a professora Kátia Galdi, na nossa formação do curso mesmo de Pedagogia Waldorf, e a gente teve, eu e Simão, a alegria de encontrar com as duas professoras de Educação Física lá, que são brasileiras, não sei se o grupo conhece, e a gente assistiu às aulas delas e conversou bastante, principalmente sobre o circo. E o que elas trouxeram assim em relação ao porquê do 6º ano, que está sendo bem pesquisado aqui no grupo, é que é uma necessidade que veio ao longo do tempo pelo estilo de vida das crianças, né, de cidade mesmo, assim, apartamento e tal, e que eles têm assim no jardim, no início da 2ª infância, na primeira parte, né, do fundamental, uma vivência mais
livre do brincar, e quando eles vão perdendo um pouco esse brincar, eles mesmos vão indo para um lugar de que o corpo vai ficando mais parado mesmo, Sedentário. né? Mais sedentário. E aí quando vem essa necessidade, uma transformação no corpo muito rápida, um crescimento e estirão, e eles vão perdendo o senso dos sentidos de equilíbrio, o sentido de movimento. Então, o circo vem aí como um resgate disso. Foi isso que a gente conseguiu captar delas. Gente, super feliz de participar desse colóquio. Gostaria muito de entrar num grupo de WhatsApp, professores, tá? Vou deixar o contato ali no chat. Se alguém for administrador por aqui, eu ficaria muito grato, tá bom? Obrigado, gente. Obrigada. Agradeço a fala de vocês. A gente vai aqui no final falar justamente do grupo de WhatsApp. Mas vamos passar a fala para a Cléria, por favor. Boa noite para todo mundo. O que eu quero trazer é essa dimensão artística do circo. O circo arte, essas artes circenses. E aí, talvez até continuando respondendo essa pergunta, por que o circo no sexto ano? E aí tem essa coisa tão bacana que a Úrsula trouxe, né, essa imagem de estar no meio do picadeiro. Tem essa coisa circular e que tantas coisas em volta, né, essa dimensão física circular que o circo traz, que é de estar nesse meio do picadeiro e tanto em volta dessa criança jovem de 12 anos, né? Porque o circo, ele é uma arte de variedades, né? Ele é uma arte que cabe tudo. Tudo cabe no circo, cabe o teatro, cabe as artes plásticas, a música, a ginástica, cabe a estrutura, tudo cabe no circo. E o circo sempre foi uma arte contemporânea. Ele sempre viveu a sua época, a contemporaneidade da sua época, né? E a gente vem fazendo esse processo do circo, a gente não é que não tem mais, mas assim, tem bem menos pessoas circenses que vindas de famílias que viveram do circo, que isso diminuiu bastante, ainda existe, mas diminuiu bastante, aí a gente passou pelo processo, depois que isso foi diminuindo, as escolas de circo, né? Eu venho de uma escola de circo em Belo Horizonte, a Espaço, Escola Popular de Circo, foi onde eu tracei a minha trajetória circense, junto com o teatro, com uma formação de teatro, e aí de trazer, quando eu chego na Escola Waldorf, o circo no sexto ano, que é de entender e cruzar esse jovem que está com essas características tão específicas, né, que várias pessoas já disseram, e comunicar com essa arte de variedade, essa arte que lida com o risco, com os desafios, tanto no grupo, no social, quanto os sozinhos mesmo, seja num malabares, seja numa acrobacia ou de solo ou aérea, e aí juntar isso e fazer uma coisa bela, né? Se a gente for pensar numa apresentação final ou espetáculo final, seja o que for, e ainda com brilho e muita beleza. O circo também é uma arte do brilho, né? Literalmente brilho, lantejoulas, plumas, paetês, e muito colorido. Trazendo essa leveza, também através da cor, é um material colorido por si, voando ou não, né? Seja malabares ou não, ele é colorido, já traz tenta trazer essa harmonia para um corpo que está tão puxado para baixo, tão puxado para a terra, que também já vários falaram.
e que quando esse jovem se vê nesses desafios que ultrapassam, né, os dois disseram agora, de como se sai, o amadurecimento que eles não percebem, na verdade, mas a gente enxerga esse amadurecimento tanto físico quanto interno mesmo, né? O que acontece no meio desse picadeiro? Tem esse picadeiro físico, que é um círculo, e tem um picadeiro que ele é muito pessoal mesmo, ele é muito subjetivo, que é essa criança desengonçada que lida com tantas coisas, com tantas... Estou chamando de brigas internas, não, conflitos, tantos conflitos internos, mas precisa olhar para todo mundo, né? A experiência que eu tenho com as apresentações de circo, elas vêm muito por aí. Exercícios de clown, eu não trago exatamente o clown no 6º ano, bem o palhaço mesmo, mas exercícios que se tornam palhaço para essa leveza, e daí fazer um malabares de clave, de argola, o equilibrismo, que eu acho uma preciosidade nessa época, seja de portagem, equilibrismo de portagem com pirâmides até, ou os materiais, rola-rola, latão, perna de pau, corda bamba, ou seja, o arame, é uma preciosidade, porque é exatamente isso que a gente se esforça para trazer, o equilíbrio entre esses conflitos, né? O pesado e o leve, o movimento e a pausa, o tempo inteiro nessa dinâmica, assim. Então, o circo, enquanto arte, ele tem a outra metade para contribuir, tanto quanto essa técnica, de jogar um malabares e saber andar numa corda bamba, assim. Esse histórico circense, essa arte de muitos anos, assim, milenar, né, que é o que também vem com o currículo do 6º ano na Idade Média, as primeiras manifestações nas feiras livres e tudo, dessa coisa que cabe tudo e que recebe muito bem todas as esquisitices dos seres humanos, né? O circo sempre recebeu todo mundo muito bem, e todos os tipos muito bem. Isso é muito bom de deixar claro para essa criança que está, às vezes, sem um pouco de tato, né? São faladeiras demais, são mexedeiras, são inquietas, e cabe tudo aí. Tudo é possível de se fazer um espetáculo de circo. Assim. Acho a dimensão artística dessas artes circenses no 6º ano, que é também como uma preciosidade que a gente não pode perder, e não é justo deixar que esses adolescentes deixem de viver isso. Assim. Essa dimensão arte circense mesmo. É isso. Gratidão, Cléria. Roberta? Eu queria falar, na verdade, assim, o que o Simão falou no final da fala dele, e agora a Cléria disse com muita clareza, que é falar da dimensão artística. Roberta, tá ruim o áudio, querida. Tá muito baixo. Ou tá dando uma microfoniazinha. Melhorou? Melhorou? Então, eu queria dizer um pouco do que o trouxe no final da fala dele, que a Cléria colocou agora. Tá? Não tá dando para ouvir ainda, Não sei. Eu tô sem microfone. Não é microfone. Troca de lugar, vê se adianta. Trocar de lugar aqui, aqui na sala? Aí, já melhorou. Aí, melhorou. Então. Põe pertinho, assim, para falar. Tá. Eu queria falar um pouquinho do... Assim, o Simon trouxe no finalzinho da fala dele, e agora a Cléria trouxe, que era o que eu queria colocar, que é trazer essa dimensão artística, né?
que, assim como já foi muito bem falado aqui, né, esse menino do 6º ano, que ele precisa de colocar isso no mundo, né? Assim, ele precisa trazer a expressão dele para o mundo. E o que eu vejo é que o circo cumpre muito bem essa função nessa idade, do jeito que ele é colocado, né? Ele tem a possibilidade de, no meio do picadeiro, entregar isso para esse público. E de um lugar, como a Cléria já falou super bem, aí, de um lugar muito democrático, que cabe tudo, que cabe todo mundo, que as coisas são possíveis, né? É muito legal assim, entender que é possível no circo. Eu sou muito assim, apaixonada pelo circo, pelas possibilidades, né? E o tempo inteiro a gente vai superando essas possibilidades e entregando isso, assim, em comunicação expressiva, né? Assim, é muito bonito de ver isso. Aí eu queria, assim, muito rapidamente, vou tentar ser bem rápida, tá? É fazer o relato que eu acho, assim, muito precioso o que aconteceu na nossa experiência na Rudolf Steiner de Minas Gerais, né? Que é a escola onde eu trabalho, que a Gabriela está aqui também, ela pode me ajudar. Então, como a gente entendeu isso? Que eu achei muito, muito precioso, assim. Eu dava aula de circo, e aí a Gabriela entrou para dar aula de educação física, e de cara a gente já se propôs, não lembro quem, se fui eu, se foi ela, a gente já se propôs uma parceria, porque não tinha sentido para mim eu ficar dando aula de circo e ela ficar dando aula de educação física na mesma classe. Então, nos propusemos, vamos dar aula junto? Vamos. E aí, assim, resumindo a história, o que aconteceu? A gente passou por um processo de entender como que os jogos que ela trazia, que, aliás, ela faz super bem, os jogos e as brincadeiras que ela trazia desde o 3º ano, curricularmente, como que a gente foi transformando esses jogos em jogos cênicos. E a gente foi entendendo isso junto e trabalhando, né, a partir dessas técnicas, essa expressão cênica, como que isso ia se transformando em cena, um jogo, uma brincadeira, e aí toda a diferença também que fazia, né, a gente entender que as brincadeiras que eram disputas viravam jogos coletivos de cooperação e depois se transformavam em expressão, em cena, basicamente. Então, assim, a gente fez um caminho, foi longo, não foi fácil de entender, né? Está sendo, mas eu acho que foi, assim, para mim foi das coisas mais preciosas que eu vivi, assim, na escola e que eu vou carregar comigo, né? Hoje a gente vai continuar desenvolvendo, eu sozinha, ela lá, porque ela está saindo da escola, mas eu tenho certeza que a gente vai levar isso e vai continuar desenvolvendo essa parceria que a gente fez, assim, da ginástica Baltimore, da educação física com o circo, que são muito complementares, né? Então, assim, no final a gente montava o espetáculo e era muito mais fácil, né, para a gente. Então, é isso que eu queria contribuir assim, com a minha fala, queria falar disso. Gratidão, Roberta. Mais alguém quer compartilhar a experiência que tem? Bom, deixa eu falar aqui então rapidinho, mais uma dica, que é um trabalho que eu faço, é que eu trago sempre uma personalidade. Cada ano eu escolho uma personalidade para que os alunos possam ter essa dimensão de quem foi esse artista de circo. E aí voltado sempre para a arte do circo, então trouxemos o Piolim, né, o palhaço, trouxemos o primeiro palhaço negro do Brasil, sabe? Então, assim, essas personalidades e a história que cada artista circense traz, eu vi que ao longo desses anos foi muito importante para eles, porque eles tinham uma dimensão da trajetória desse artista, né? E isso foi assim algo do qual eu trouxe, né? Assim, sem que ninguém me dissesse, porque acho que pensando nas biografias da música, né, do trabalho que eles fazem na música e depois no ensino médio,
me deu essa vontade e eu vi o quanto isso foi importante, sabe? Deles estarem perto de alguém que já passou por essa experiência, que não é uma experiência da escola, né? Mas é uma personalidade que um dia começou muito cedo, como eles, como criança, né? E que foi desenvolvendo e que chegou a ter a profissão, né? E que chegou a ser alguém dentro de um contexto, às vezes mundial, se alguém, né? Se alguma personalidade que esteja de fora, ou brasileira, né? Acabo também trazendo muito essa personalidade brasileira. E também uma outra coisa que eu achei muito interessante dentro desse trabalho foi que a gente chama na escola de circo de capatazia, que é a feitura desses aparelhos. Então, não somente eles receberem o aparelho, mas deles confeccionarem o aparelho, né? Então, como eu venho do aéreo, então eu chego a fazer um trapézio com eles. Então, a gente escolhe a cada ano um aparelho circense, do qual eles confeccionam. Então, desde a simples bolinha, né, de areia, que é legal, as claves de garrafa PET, né, que são aquelas claves com aquela continuidade, os aros que podem ser de papelão. E isso é legal porque eles também fazem um trabalho social de passar esses aparelhos feitos por eles para a próxima turma. A gente até brinca assim de passar a bandeira, né, para a próxima turma que está chegando nos espetáculos finais, mas não só isso, eles ganham também um presente, que é esses aparelhos que ficam, né? Então, todo esse movimento social é muito bacana, né? Porque tudo isso é alimento para esses jovens, assim, não somente a técnica, né? Mas tudo que envolve, né? A feitura, como é que faz, como é que é isso? Então, não está ali prontinho, não, olha. E se o nosso circo, se a nossa escola não tem condições de comprar um aparelho, como é que vai ser feito isso? Nós fizemos um monociclo lá, né? Então, o que é um monociclo? E ali foi lá junto da marcenaria. Então, de certa forma, também você envolve a escola, né? Isso é muito legal. E o aluno ele não fica só na questão de aprender uma técnica, mas e sim do que é aquele universo todo, né? Como é que chegou aquilo? Aquilo tem um universo, né? Então, isso também é bacana, né? Tudo isso vai juntando e o aluno sai bem alimentado. Então, são essas duas coisas que eu acho que são legais, né? Que seria a feitura do aparelho e essa história, né? De quem foram essas pessoas importantes dentro dessa área. Isso também. Boa noite. Vocês estão me vendo aí, esse imagem da boa, meio aqui. Estão me vendo bem? Estamos sim, Tânia. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Estou ouvindo aqui os relatos e me remetendo assim, à minha infância, porque a minha família é de circo, família Stankovic, eu nasci no circo, e aí vocês falando sobre tudo que falaram, né, todos os relatos, eu passando assim, o coração está quentinho aqui, emocionado até, porque, né, lembrando da minha infância e da vida, né, que eu passei no circo. Hoje eu sou professora de educação física e dou aula de circo, das artes circenses, não em uma escola Waldorf, eu trabalhei numa escola Waldorf aqui em Aracaju, mas foi na educação infantil, né? E aí não tinha circo, mas eu já trazia através do brincar livre, os movimentos, né? Nos desafios, no brincar, no desafio de Micael, os desafios pé de lata, né? No equilíbrio, cambalhotas, através do brincar livre mesmo, já trazia alguns movimentos do circo. E daí eu costumo dizer que aqui, quando me pedem para falar, eu dei muitas cambalhotas e cheguei até aqui em Aracaju, depois de andar um pouco pelo mundo. E a minha família ainda está no circo, né? Eu moro em Aracaju, mas aí em São Paulo, acho que vocês, de vez em quando, eles estão por aí pelo interior de São Paulo, são meus primos, a família Stankovic, que está aí, que ainda tem circo aí. São 2 circos que tem aí por aí, em São Paulo. E daí, e também tem o circo, né, outro circo do meu irmão também, Stankovic, que está pelo Mato Grosso, e aí eu
só um pouquinho assim, né, da minha história, que a família do meu pai, Stankovic, que era de circo, da minha mãe era da cidade, uma mineira, e daí o circo passou lá em Minas e minha mãe casou com um trapezista do circo e foi para o circo. Então, como a minha mãe tinha essa intenção que a gente estudasse, meu pai não, queria que a gente ficasse no circo. A gente terminou indo para a casa da minha avó em Minas estudar e ia para o circo nas férias, né? Eu ficava lá contando na folhinha os dias para chegar às férias para ir para o circo. E daí, assim, mas vi muito, né, também assim, no circo, depois já de adulta também. E hoje eu tento passar isso para os meus alunos, eu já tenho essa essência assim, em mim, né? E o lúdico, o movimento, como, né, me sinto contemplada por tudo que todos falaram, dessa importância, né, que o circo ele é muito mais do que vai muito mais além, né? São várias artes, ele traz a beleza, a criatividade, e tudo isso, né, que a gente vê através das artes circenses. Eu estou terminando a formação em Pedagogia Waldorf aqui, no Instituto Micael, e a minha intenção também é fazer a ginástica Boltzmann. Eu não fiz ainda porque estou terminando, já faltam só 3 módulos para terminar, 3 módulos, termino no meio do ano que vem. Teve um atraso, a gente ficou um ano parado, por causa da pandemia, voltamos agora online, mas estamos terminando. E é isso, muito feliz de estar aqui com vocês, ouvindo aqui, foi muito bom. E, né, pensando em fazer uma visita aí para os amigos de Recife, que é aqui pertinho, para a gente poder, né, trocar as experiências aí sobre as artes circenses. Gratidão. Bacana, tomara que esse encontro surja muitos encontros, né? Possibilitem muito mais trocas. Mas alguém gostaria de contar um pouquinho? Eu vou contar rapidinho a minha trajetória. Eu fui aluna Waldorf também, que nem o Gustav, estava uma classe acima dele, lá no Micael, e depois eu fui para a Alemanha fazer o seminário de ginástica Boltzmann, de professor de educação física, e lá nós tínhamos semanalmente a aula de circo, né? E quando eu voltei, mesmo ainda não trabalhando no Micael, eu fui convidada, né, a acompanhar o circo, e desde então eu também carrego esse impulso nas escolas que eu trabalho, e eu já fiz também vários formatos de circo, né? Então, no Micael, primeiro era nesse período da tarde, depois depois eu já trabalhei, agora eu estou atualmente em Campinas, né? Trabalhei pontualmente com o 6º ano, em uma aula extra de circo, já trabalhei também dentro da educação física, e hoje eu tenho tentado trazer como época, dentro da educação física, o circo a partir do 6º ano, né? Acho que todas essas contribuições foram muito valiosas aqui, acho que temos muito mais, né, que podemos discutir, trocar, compartilhar. Eu coloquei no início da nossa conversa uma pergunta, né, que a gente tinha começado a fazer, né, nesse grupo que a gente organizou o encontro, e junto com essa pergunta, na verdade, vieram outras perguntas que nessa conversa já foram um pouco tocadas, né? Então, qual a importância das artes circenses no desenvolvimento dos alunos? Qual o objetivo de ter circo na escola Waldorf? Circo é matéria só do 6º ano? Por quê? Né? Quais atividades são indicadas para quais idades? Né? Essa se a gente olhar, né, a pedagogia Waldorf, né, um dos diferenciais de outras pedagogias é justamente o que dar em cada idade, né? Então, esse é um estudo, talvez, ainda, assim, que precisaria de um longo prazo para a gente fazer, né? O que dá em cada idade, né? A gente sabe que se eu der no jardim
começar a alfabetizar uma criança, eles vão ser alfabetizados, mas é a idade certa, correta para fazer isso? Na pedagogia Waldorf, a gente acredita que não, né? Então, também a gente pode ter esse olhar em relação às artes circenses, né? Eu posso dar todos, né, várias atividades já no 6º ano, mas será que todas elas são adequadas para aquela idade? Essa pergunta eu deixo aí para vocês dormirem, para a gente conversar no futuro. E a última pergunta que a gente tinha, é quais os modelos e formatos de trabalho com circo que já acontecem nas escolas Waldorf. Alguma dessas perguntas, né, já foram por aqui faladas, né, espontaneamente. Eu acho que é isso mesmo, a gente trouxe esse momento de conversa mesmo, né? Algumas pessoas colocaram, outras estão ainda ouvindo, né? E esse grupo que organizou tem a vontade de fazer alguns outros encontros no próximo ano, né? Inclusive de olhar mais profundamente essas outras perguntas e trazer algumas pessoas, né, que estejam nesse trabalho mais concretamente, pessoas que já estejam com bastante tempo de antroposofia, de pedagogia Waldorf, para a gente aprender, trocar, né, construir junto um olhar para esse circo, né, embasado na pedagogia Waldorf, né, porque muitas vezes, não estou dizendo né, não estou apontando o dedo para ninguém, mas assim, muitas vezes a gente vai fazendo, tirando do bolso, né, e qual é, né, o embasamento que a gente tem, né, vamos trocar, né, o quanto esses professores que estão aqui já se encontraram para conversar, já colocaram, olha, vamos fazer isso no 6º, mas por que isso no 6º? Mas por que isso no 7º? Ah, não, isso não cabe, não sei o quê. Então, acho que esse encontro foi uma abertura para esse diálogo, né? Eu espero que todos saiam com uma sementinha desse encontro, que a gente possa voltar a fazer outros encontros. Se depender de mim e do grupo de educação física, a gente vai organizar esses encontros, mas eu gostaria muito que todos estivessem, né? A federação ajudou a gente nessa divulgação, mas como foi perguntado e já colocado ali no chat, nós temos um grupo de educação física Waldorf que trata esses assuntos. O circo não é uma propriedade da educação física, mas é uma matéria que é trabalhada também pelo grupo de educação física, né? E por isso que surgiu esse impulso ali. A gente colocou o primeiro link errado de um outro grupo, então, quem quiser entrar, por favor, entre nesse segundo link. Lá tem conversas de circo, mas também de outras áreas, de outras atividades da educação física. Que mais, queridos colegas, pessoal aí da organização? Faltou alguma coisa? Não, acho que é isso, né, Carol? A gente queria agradecer a presença e dizer que a gente vai atualizando, então, das futuras conversas e que a gente até aceita sugestões, né, dos temas que vieram. Eu não sei se quando você compartilhou, Carol, todo mundo conseguiu ver as perguntas, porque pelo menos para mim não apareceu. Se você quiser depois, até para todos terem esse registro, mas eu acho que são perguntas que permearam aqui todas as falas, e acho que a gente pode deixar elas como... as perguntas como os tópicos, como os temas. Tá bom. Acho que ficou só no primeiro slide, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar. Vejam se vocês estão vendo. Isso. Esse foi a primeira, e qual a importância, né? Foi mais ou menos isso, acabou ficando só no primeiro slide. Isso. Eu não me apresentei, eu sou também professora de educação física, de circo, não de formação, mas de atuação, e sou professora na formação de ginástica Botima, sou uma das pessoas que trouxe, né, essa formação aqui para o Brasil, e amo também o circo, trabalho com circo, estou à disposição aí para conversas.
Eu vou deixar, a gente colocou aqui o link, espero que todos interessados tenham pego, né, o segundo link, mas eu posso deixar também o meu celular, se alguém não quiser entrar no grupo, mas quiser saber dos próximos encontros, pode entrar em contato comigo. Bom? Muito bem, queridos. Acho que todo mundo está saindo aquecido, né, desse encontro, para pensar, repensar as suas atividades, para a gente olhar para esse próximo ano, né, agora finalizando ainda mas olhar para o próximo ano, o que pode ser ampliado nesse trabalho do circo. Agradeço de novo a presença de todos, agradeço o apoio de novo da Federação das Escolas Waldorfs. Espero que no próximo ano a gente tenha muito mais professores nesse encontro, que a gente possa continuar aprendendo com cada um e trocando e partilhando. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Se vê na próxima. Boa noite a todos. Boa noite. Um grande abraço a Boa todos. noite. Uma alegria Grande revê-los. Boa noite. Boa Boa noite, gente. obrigado. Boa noite. Bom ver todo mundo. Obrigada, gratidão, muito bom. Boa noite, gente. Uma coisa que eu não falei, que talvez muitos saibam, a formação de ginástica Botman vai recomeçar em janeiro, então quem tiver interesse, uma nova turma está abrindo agora em janeiro, as inscrições ainda estão abertas, quem